A paz do Senhor a todos, um bom dia, que o Senhor possa nesta manhã de segunda-feira, início dessa semana, que Ele possa vos abençoar, Ele trazer a luz de Sua palavra, a glória da Sua ressurreição e a verdade revelada sobre Cristo. Vamos fazer mais um vídeo nesta manhã, qual o Senhor me inspira a trazer uma palavra para nossas vidas, porque também servirá para mim, que a palavra de Deus ela não é só para quem recebe a transmissão, mas para quem também transmite, porque a palavra de Deus é para todos. Então vamos estar lendo aqui em Marcos 16, no seu capítulo 20, que vai dizer: de fato o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia. Então aqui nós vamos ver já Jesus tinha sido levado a ser crucificado, Jesus já tinha padecido, e Jesus tinha feito a promessa de retornar ao terceiro dia e estar com eles. E essa promessa se cumpriu, quando Maria Madalena e a outra Maria vão ao túmulo e não encontram mais Jesus. Encontram ali um varão que diz que ele havia ressuscitado e que iria ter com eles, iria encontrá-los aonde prometido. E elas partem prontamente, anunciando que Jesus havia ressuscitado, que o túmulo estava vazio, e até alguns dos discípulos não creram que verdadeiramente Jesus já tinha ressuscitado e que Jesus já estava entre eles. E Jesus vai e aparece perante eles, dando prova de que ele havia morrido e havia ressuscitado. Ou seja, todos ali presenciaram Jesus crucificado, todos presenciaram Jesus ali na cruz. Quando Jesus expira, o véu se rasga de alto a baixo dentro do templo, confirmando que o Filho de Deus havia realmente estado nesta terra, que verdadeiramente ele tinha pregado a sua palavra, que tinha falado do amor de Deus, os desejos de Deus para a humanidade. E ali nós vamos ver que tudo que Jesus tinha dito acontece, Os homens começam a temer, começam a entender que verdadeiramente Cristo foi enviado para que eles entendessem que o Filho de Deus vinha a essa terra para salvar, para transformar, para mudar. E principalmente os seus discípulos, que andavam com ele, presenciando todas as feituras, as curas, as revelações e todas as coisas que aconteciam perante seus olhos, mas para muitos deles ali não foi o suficiente para que, quando Jesus disse que iria ressuscitar, eles crescem imediatamente, porque verdadeiramente ficaria difícil a pessoa dizer: olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar, vou estar aqui convosco novamente. Então para eles tudo aquilo ali era inédito, Eles conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus, mas o Filho do Homem está ali entre eles, o Filho de Deus está ali entre eles, era uma coisa inédita, difícil de crer, difícil de acreditar, mas Jesus mostrou para eles que verdadeiramente ele era o Cristo, o Messias enviado. Mas muitos assim mesmo não creram, como os sumos sacerdotes, os homens da lei, os escribas. Muitos não creram porque para eles o Messias não era aquele. Até vamos ver aí o próprio Judas, que andou com Jesus, esteve com Jesus, viu os milagres de Jesus. Mesmo assim ele não cresce, mas ele esperava que fosse um outro tipo de homem. Ele esperava que fosse um homem político, que viessem desorganizar as ordens do sumo sacerdote, um homem de guerra que viesse armar uma equipe, digamos assim, formar um exército, vamos falar melhor, armar um exército,
e fosse contra Roma. Fosse contra Roma, que era o império dominante da época, né? Destruir Roma, acabar com os romanos, devolver a pátria aos judeus. Mas não foi nada disso que ele viu. O que ele viu? Ele viu um homem cheio de amor, cheio de compaixão, um homem que curava, um homem que libertava, um homem que expulsava demônios. Ele viu um homem que fazia tantos milagres, tantas coisas, mas não conseguia livrar totalmente o seu povo dos romanos. Então, era isso que Judas via. Porque Jesus ele não veio para batalhar contra os romanos, ele não veio para acabar com os romanos, ele não veio para matar os romanos. Ele veio para trazer o amor para todas as nações. Ou seja, ele veio falar do amor de Deus, que era diferente do amor dos homens, né? Um amor fingido, um amor falso, um amor arrogante, um amor de separação, né? Um amor totalmente diferente do amor de Deus, que era paz, comunhão, longevidade, de estar junto, um amor de participação, um amor principalmente de preocupação com o próximo. Então aquilo para ele era totalmente diferente do seu pensamento, né? E totalmente diferente do que eles viam, as práticas dos romanos, em todos os termos, né? Do termo sexual, do termo de ajuda, de todo sentido. Porque os romanos eles queriam o quê? Escravizar o povo, né? E Jesus, como rei, ele queria mostrar que o amor prevalecia sobre todas essas coisas. Porque verdadeiramente, quando eu te amo, quando nós nos amamos, nós não vamos querer o mal um do outro. Nós vamos sim ter participação em ajudar, né? Se eu tenho mais um pouco, posso dividir contigo, eu vou dividir. Se você tem, você vai dividir comigo. E assim nós vamos viver bem, uns amando os outros, né? Tendo compaixão um pelo outro. Mas aquele povo não, aquele povo ele veio para dominar, ele veio para arrasar as cidades, para escravizar o povo, para deixar o povo sob sua inteira submissão. E Jesus veio mostrando que não era assim, que não era desta forma. Então nós vamos ver várias passagens que Jesus mostrando seu amor, mostrando sua compaixão, como o cego Bartimeu, né, o qual clamou a Jesus e Jesus curou, como os 10 leprosos que estavam perante a Jesus pediram a cura. Jesus cura os 10, só um volta para agradecer pelo que Jesus tinha feito, porque é muito comum hoje nós vemos isso. Hoje nós ajudamos as pessoas, né? Não que nós venhamos ajudar pensando em retribuição, pensando em ser, como é que se diz, louvados, né? Que pessoas venham, ele fez isso por mim, ou fez aquilo. Não que nosso pensamento seja esse, mas acho que o mínimo de gratidão cabe nas pessoas, né? Então hoje nós vemos que às vezes fazemos as coisas pelas pessoas e essas pessoas nem agradecem, nem chegam para agradecer. Muitos até, devido à tua ajuda, enriquecem, ganham novas perspectivas de vida e não voltam para te agradecer. Olha, se não fosse você, se você não tivesse feito por mim, eu não estaria nessa posição. Muitos até que nós já ajudamos se tornaram aí grandes chefes, estudaram, conquistaram seus diplomas e outras coisas mais, e não nem para te agradecer, nem para dizer obrigado, né? Não que nós queremos retribuição financeira, nada disso, mas as pessoas têm que ter esse pensamento dentro do seu coração que cabe um agradecimento, porque se você ajudou, você vê aquela pessoa crescer, logicamente você vai ficar feliz de ter visto aquela pessoa crescer. Mas não era desta forma que acontecia. Então Judas, ele pôde presenciar todas essas coisas, né? Os discípulos puderam presenciar todas essas coisas, ver Jesus curando, ver Jesus salvando, e muitas das vezes Jesus dizia: olha, vai, não peques mais, mas não conte para ninguém. Vai, você está salvo, você está livre, você está liberto, mas não precisa contar nada para ninguém.
Certa feita, Jesus entra em Gadara, liberta um homem que havia uma legião sobre ele, uma legião que não deixava aquele homem dormir direito, aquele homem comer direito, aquele homem não se vestir direito. Jesus ali expulsa aqueles demônios e aquele homem volta a ter uma vida plena, né? Uma vida de alegria, de paz, de tranquilidade. E quando a cidade percebe aquilo, olha, vê aquele homem totalmente transformado, totalmente mudado. E aquele homem, em agradecimento, ele quer seguir Jesus. Mas Jesus diz, não, volta para a sua casa. Volta para os seus. Porque era mais necessário que se observasse a compaixão de Deus para com os homens. Para que se observasse que Deus enviara seu Filho para operar os milagres nesta terra. Então ali nós vamos ver que Jesus ele não queria a glória para si. E assim devemos ser nós também, irmãos. Hoje nós saímos, pregamos o Evangelho, falamos do amor de Cristo e verdadeiramente nós temos visto pessoas ingratas, pessoas que estão nem aí pelo que você fez, pela ajuda que você deu, mas isso não nos afeta em nada, nós continuamos pregando o Evangelho de Deus, continuamos falando do amor de Deus. Eu vou citar aqui para você um site muito interessante, a qual outro dia eu estava vendo aqui no YouTube, chamado Papo com Deus. Tem um irmão, Max, que é um dos líderes desse grupo. Eles pregam o Evangelho, ensinam o Evangelho. E vou te dizer mais, eles dão os e-books para você acompanhar, para você ler, para você guardar, totalmente de graça. Aí você olha e fala assim, enquanto tem muitos aí que querem pregar o Evangelho para ganhar dinheiro. Muitos que só pensam na finança, não pensam na recompensa de Deus, mas pensam em suas finanças. Então esse irmão ele faz esses vídeos, né? Se vocês tiverem oportunidade de procurar aí no YouTube, vocês vão ver, Papo com Deus. Ele fala do amor de Deus, ensina a palavra de Deus, ele dá esses e-books de graça, tem curso de graça, para que você possa aprender o Evangelho. Aí ele fala que ele é um empresário, ele tem uma empresa, a qual ele disponibiliza dinheiro desta empresa, o seu dinheiro próprio, para fazer esse trabalho. Ele não cobra nada, não tem nada de ofertar, de colocar dinheiro na sua conta, não tem nada disso. Às vezes eles pedem ajuda para pessoas, ele mostra uma pessoa, essa pessoa está passando por isso, por aquilo. Se você puder contribuir, aí um dá 5, outro dá 10, outro dá 20, quem quiser dar, e ajudam essa pessoa. Depois ele mostra que a pessoa foi ajudada, como a pessoa está. Então você vê que é um trabalho sério. Ele não faz para se mostrar. Então, infelizmente, hoje nós vemos muitos, que só saem para pregar, só saem para falar do amor de Deus se tiver uma compensação financeira, infelizmente. Aí dizem assim, eu estudei, eu gastei, eu investi na minha carreira, digamos assim, eu investi para que eu fosse um pregador da palavra de Deus. E eu fiz tudo isso, agora eu mereço uma recompensa, eu mereço um reembolso, digamos assim. Não estou aqui para criticar ninguém, cada um tem o seu pensamento, mas eu fico com a palavra que diz, dai de graça o que recebeste de graça. Porque se Deus te deu condição para estudar, através de Deus você conseguiu estudar, você conseguiu aprender a palavra, então foi te dado de graça, não foi te cobrado nada. Quando eu comecei a estudar, que eu voltei a ter vontade de ler novamente, eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler desde pequeno, mas chegou um certo ponto da minha vida, não era cristão, comecei a beber, farrear e outras coisas mais, e me distanciei da leitura. E nesse desvio da leitura, perdi totalmente o desejo de ler, de qualquer coisa parecida. Na minha adolescência eu tinha um amigo que nós trocávamos livros,
Eu comprava um livro X, a gente via algum lançamento de algum autor, aí eu comprava um livro, ele comprava um outro de outro autor, nós líamos, depois trocávamos esses livros e assim sucessivamente. Então nós nos instruíamos muito em conhecimento. E quando eu aceitei Jesus, ou melhor, quando Jesus me recebeu, me resgatou, que não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita, Ele que nos escolhe. Então, quando eu voltei, quando eu comecei a me ingressar nas fileiras de Cristo, esse desejo renasceu. E eu, certa feita, num lugar, sem fazer nada, trabalhando à noite, eu sem fazer nada, Jesus me mostrou a mesa cheia de livros para que eu voltasse a estudar. Então eu comecei ali a minha noite, em vez de eu ficar na televisão vendo o que não, às vezes não era agradável, né? Que as programações hoje a gente vê tanta coisa que até nos choca, né? Muitas das vezes até nos choca. Aí eu comecei a estudar, estudar, e através de uma pessoa que eu admiro muito, chamada pastora Marilza, através dela eu consegui ir para a Fundação Bênção do Senhor, e ali fiz um curso de teologia, né, o básico, fiz o básico ali, e através desse curso básico o desejo foi aumentando, aí fiz o médio pela idade, e quando achei que já estava bom, Cristo me chama a atenção e põe na minha frente, né? Porque se você for fazer hoje um bacharel, você vai pagar em média aí uns R$6.000, botando assim, entre livros, tal, mensalidade, coisa e tal, você vai pagar uns R$6.000. E eu consegui fazer o bacharel em teologia. Por incrível que pareça, Deus abriu uma porta na madrugada para mim. Eu também no meu trabalho lá, tinha que estudar lá no meu trabalho. Era o momento que a gente tinha de, digamos assim, de folga, porque eu trabalho numa garagem de ônibus. E num período de 2 horas da manhã até 5 horas da manhã, o movimento não tinha movimento de carros entrando. E nesse período eu buscava estudar. Aí comecei a estudar, fazer o bacharel. Como eu disse, eu paguei R$180, de R$6.000 aproximadamente hoje, naquele tempo eram uns 4.000, eu paguei R$180, só que o material eu tinha que baixar o material todo, pagava só o curso, o material eu tinha que baixar. Aí baixei todo o material, né? Mandei encadernar, mandei preparar tudo, estudava ali toda madrugada, em casa de dia também estudava, e quando eu fui fazer a prova, Deus me abençoou de uma tal forma que eu fiz essa prova e passei com louvor. Em todas as matérias eu tirei 9, 9,5. A única matéria que eu tirei mais baixo, que foi 7,5, foi o hebraico e o grego. Eu não consegui assimilar muito bem. Eu continuo ainda estudando, né? A gente continua estudando, a gente não para de estudar, a gente tem que estar sempre atualizado, sempre estudando. Mas Deus me agraciou. Então hoje, quando eu posso sair para pregar, quando eu estou fazendo aqui esse vídeo hoje, eu não quero bens, não quero recompensas, só do céu. Quero recompensa do céu. Mas a recompensa humana eu deixo pela vontade de Deus. Se eu for em algum lugar pregar e ali chegando me for oferecido uma oferta, muitas das vezes até rejeito, eu falo, não precisa não, dependendo, a igreja às vezes pequena, e você vai lá e ainda tirar o pouco que tem, então eu não sou muito de acordo, né? Toma aqui para tua gasolina, irmão, meu tanque está cheio, graças a Deus meu tanque está cheio, está ali abastecido, dá para me voltar para o meu lar. Então, amém. Agora tem um lanche, a gente vai lanchar e tal, conversar ali mais no particular com o pastor, aí já é outro departamento. Bom, então Deus me agraciou com esse desejo, com essa vontade novamente de ler, de aprender, de conhecer. E hoje, pela misericórdia de Deus, quando eu posso ter um tempo para repassar isso para alguém, eu assim o faço.
Então Cristo ele tem me abençoado muito, me abençoou com o meu lar, né, onde eu me encontro aqui agora, me abençoou com o meu lar. Tantas bênçãos veio para a minha vida que recompensa maior não existe. Recompensa maior não existe. Só de você ter a paz, a tranquilidade. Deus me agraciou com uma excelente esposa, né, a qual nós estamos aí, fizemos agora em maio 21 anos juntos, né? Temos 12 de casado e 21 anos que nós estamos juntos, né? Aceitei Jesus, né, quando eu fui para Jesus, aliás, através dela, ela foi primeiro, orações e orações, choros, né, e tantas outras coisas, tantas amarguras, mas o Senhor tocou em meu coração um certo tempo. Já vamos aí para 16 anos na presença, e o Senhor tocou em meu coração e ali houve uma mudança tremenda. Então nosso amor só cresceu, a nossa vida só melhorou, e hoje, pela graça de Deus, nós não temos tudo, né, que desejamos, mas temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos nós temos, graças a Deus. Então, irmão, voltando aqui para a palavra. Então Jesus fez todas essas coisas, seus discípulos presenciaram, e quando Jesus diz que iria ser crucificado, iria ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria, alguns em seu coração duvidaram. E chega esse momento em que as mulheres vão ao túmulo, ao chegarem ali, percebem, né? Percebem não, elas veem que Jesus não está mais ali, que o túmulo está vazio, e o anjo diz que Jesus já havia ressuscitado e queria encontrar com seus discípulos, aonde ele tinha determinado. E elas correm para dar essa notícia, correm para falar. E muitas pessoas viram Jesus, ressurreto. Muitas pessoas viram Jesus ali em seu meio. Ficou mais aproximadamente 50 dias ainda na terra. E ali Jesus vai ter um encontro com seus discípulos, mostra-se para seus discípulos. Tomé não estava na hora presente, na primeira. Depois Jesus retorna para que Tomé o visse, manda que Tomé toque nas marcas de suas mãos, no seu lado, seus pés, para que Tomé pudesse crer que verdadeiramente era o Filho de Deus. E Jesus pega os seus discípulos, começa novamente a reensiná-los sobre todas as coisas que aconteceriam, sobre todas as coisas que viriam, sobre as tribulações, sobre todas as coisas. Jesus começa a instruí-los. E Jesus manda que eles saiam pelo mundo anunciando o Evangelho. E aqui no 19 ele vai dizer: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Ou seja, Jesus deu autoridade aos seus discípulos para pisar em escorpião, para curar enfermos, para expulsar demônios e para muitas outras coisas, assim como para nós também. Quando verdadeiramente cremos na palavra de Deus, quando verdadeiramente temos a certeza de que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor verdadeiramente tem nos abençoado, tem nos fortalecido, Ele também nos dá poder para expulsarmos demônios, para curar enfermos, para trazer novamente união às famílias, amor às famílias. Jesus ele tem nos dado essa graça sobre nossas vidas. Então nós temos que verdadeiramente transmitir a palavra de Deus onde quer que estejamos. Eu costumo dizer, se você está na tua escola, se houver oportunidade, não seja um crente chato, tá? Aquele que toda hora quer falar de Jesus, não. Converse sobre outros assuntos com as pessoas, né? Assuntos plausíveis, não coisas que não edificam.
mas assuntos plausíveis sobre política, sobre enfermidade, sobre tantas coisas, né? Até sobre futebol, se você gosta de futebol, fale sobre futebol, para que haja uma abertura. Como assim, irmão, haver uma abertura? Porque quando você se deixa ouvir, deixa as pessoas falarem e você ouvir, prontamente também elas vão estar preparadas para ouvir o que você tem a dizer. Então, em dado momento da conversa até sobre futebol, vai surgir uma oportunidade para que você fale sobre Jesus. Então, aproveite essa oportunidade. Você está num ônibus, geralmente as pessoas estão dentro do ônibus sentadas, aí está sentado ao teu lado e de repente começa a surgir um assunto contigo sobre algum fato que ocorra na rua, né? Às vezes acontece alguma coisa na rua, a pessoa chama atenção e começa a falar, e de repente a pessoa ali começa a sentir um desejo de, como é que se diz? De desabafar contigo ali sobre alguma coisa que está acontecendo em sua vida. E ali você tem a oportunidade também de falar sobre Jesus. Você está no teu trabalho, está ali brincando, todas as vezes, né? Pessoas que chegam, brincam contigo, falam contigo, conversam contigo. Você está ali conversando, brincando, de repente surge a oportunidade, você também abre a sua boca, fale de Jesus, mostre o que Jesus fez na sua vida, a mudança que teve na sua vida através de Jesus, a mudança que teve na sua família através de Jesus, e você vai ser contemplado com o Espírito Santo de Deus te usando para falar da palavra de Deus. Porque o que Jesus deixou para nós foi ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, e será batizado e será salvo. Então, que deixe o Espírito Santo de Deus te usar, deixe o Espírito Santo de Deus me usar, que deixemos o Espírito Santo de Deus nos usar para falarmos das maravilhas que Jesus fez no passado, fez por nossos antepassados e faz por nós hoje. São muitas as beneficências. Talvez você aí que vai ouvir esse vídeo deve estar dizendo: irmão, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a prova que eu estou tendo dentro da minha casa. Você não sabe a situação a qual eu me encontro neste momento. Desempregado, desempregada, passando por lutas, provações. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele pode suprir todas essas necessidades da tua vida. Se é um caso amoroso, Jesus pode mudar o caso. Se é uma cura, Jesus pode curar. Se é a transformação da tua família, Jesus pode transformar. Mas Ele precisa que você verdadeiramente entregue a sua vida a Ele. Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Não faça nada buscando recompensa, não faça nada querendo agradar as pessoas, mas faça por amor de Jesus, faça por amor ao Evangelho, para que as coisas boas te sucedam. A Bíblia diz em Isaías 54:17, que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que se bater contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso Jesus nos deixa para que nós possamos usar dessas ferramentas para ganhar as almas para o seu reino. Hoje Satanás ele não está brincando de ser Satanás. Ele está ceifando vidas, ele está levando muitas vidas, pessoas que não creem, pessoas até que estão na presença de Deus, mas estão vivendo uma vida errada, dissoluta. Satanás tem batido palma e tem levado essas pessoas. Então, nós venhamos ser verdadeiramente crentes, cristãos, crente não, porque crente até o diabo é. Nós venhamos ser verdadeiros cristãos, seguir a palavra de Deus, buscar andar o máximo possível dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Eu sei que é muito difícil viver como Ele viveu,
mas se nós pudermos nos aproximarmos pelo menos 70% daquilo que Jesus foi, ou é, perdão, daquilo que Jesus é, nós alcançaremos a nossa vitória. Então fiquem com essa palavra, que Deus possa te dar a oportunidade de transmitir a sua palavra e mostrar para outros que Ele é o nosso Salvador e que Ele veio a esta terra para curar, para libertar, para salvar e para nos levar ao seu reino. Porque Ele disse: eu vou preparar lugar para onde eu esteja, estejais vós também. Então que nós procuremos estar junto de Cristo a cada dia. Amém? Vou estar orando para que Deus venha nos abençoar, venha nos fortalecer e Ele possa dar a direção daquilo que precisamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai querido e amado, pela Tua palavra. Agradecemos, Pai querido e amado, por esses minutos, Pai querido e amado, a qual Tu concedeste ao Teu servo, Pai. Estar falando, Senhor amado e querido, a Tua palavra. Estar mostrando, Pai querido e amado, aquilo que Tu faz, aquilo que Tu fez, aquilo que Tu ainda vai fazer, Senhor amado e querido, em nossas vidas. Que Tu possa abençoar a cada um que vai ouvir esta palavra, que Tu possa, Pai querido e amado, dos altos céus, derramar chuva de bênçãos sobre as vidas daqueles, Pai querido e amado, que buscam a Tua presença, que estão em Tua presença, e aqueles que estão, Senhor amado e querido, começando a dar um passo para Ti. Pai, abençoa, Pai querido e amado, esta nação, abençoa este povo, Pai querido e amado, para que eles venham se render, Pai querido e amado, à Tua palavra e ao Teu querer e à Tua vontade. Deus, toma tudo nas Tuas mãos e nos dá vitória. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Graças te dou, muito obrigado. Que Deus possa cada dia mais falar aos vossos corações.